A paz do Senhor, irmãs. Vocês aí sentados e a gente fica confabulando aqui, né? E aí as irmãs vêm falar, o que elas cochicham tanto, né? Mas é só para ajustar o tempo, a gente sabe que a hora já está bem avançada, nós temos uma programação e eu quero ser fiel aqui ao tempo, não cansá-las, não ser enfadonho a temática de hoje, até porque nós ouvimos falar a todo tempo, todos os dias, sobre o assunto, sobre o tema. Nós vamos começar entendendo um pouquinho e discutindo acerca do câncer de mama. Antes de começar na ministração, porque depois a gente já finaliza com a palavra, enquanto eu preparava a palestra, eu ficava imaginando, né, nós, enquanto mulheres, como que nós nos comportamos, como que nós reagimos, como que nós conduzimos a nossa vida, como que nós cuidamos de nós mesmas, o quanto nós somos falhas na maioria das vezes. Eu, enquanto enfermeira, há mais de 10 anos, eu às vezes olho e falo assim, gente, tem 2 anos que eu não vou ao ginecologista. E aí eu sempre, quando é época de Outubro Rosa na empresa, é praticamente o mês inteiro, mais de 10, 15 palestras no mês. E aí quando eu paro para poder me analisar, eu acho que tem mais de 6 meses que eu não faço o autoexame da mama. Olha que sem vergonhice, né, irmãos? Mas existe uma coisa que nós precisamos valorizar muito. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E o templo, ele precisa estar cuidado, bonito, adornado. Tem que ser um templo onde o Espírito Santo, ele habite de forma plena. Não que se você adoecer, o Espírito Santo não vá habitar. Muito pelo contrário. Não é a circunstância que nos faz ter a presença do Espírito Santo. Né? Nós temos a presença do Espírito Santo a todo momento. Só que quando você não tem nenhum problema, você consegue correr, você consegue pular, você consegue trabalhar, você consegue se dedicar, você consegue fazer inúmeras coisas que quando existe uma limitação acerca da saúde, nós não conseguimos. Eu sou a testemunha viva disso. É lógico que não posso dizer do ponto de vista enfermidade, mas eu tenho compartilhei com algumas irmãs, bem poucas, eu venho passando algumas situações bem complicadas na minha vida. E eu, há alguns anos atrás, quando eu descobri um problema de saúde seríssimo, eu achei que aquela fosse a situação mais difícil. Mas naquele momento eu me enchi de forças, eu me enchi de coragem, e eu lutei, eu briguei, eu venci pessoas, mundo, enfim. O que eu tinha que fazer, eu fui fazendo. Mas como todo ser humano, nós temos um limite. E aí me sobreveio uma luta, e essa luta mexeu demais comigo. E naquele momento falei, Senhor, agora a Márcia, ela precisa dos teus recursos, ela precisa da tua ajuda, como nunca precisei. Deus, ele precisa ser 100% a todo momento. Mas existem alguns momentos que nós somos autossuficientes, que nós achamos que conseguimos. E chega um momento que não tem forças. E eu me vi nessa situação. E é um momento que às vezes você precisa dar uma recuada. Nesse momento é o momento que Deus te mostra a soberania dele. É o momento que ele prova a sua fé. É o momento que ele diz, eu estou do teu lado. É o momento que você para ouvi-lo da maneira como ele quer falar. Porque muitas vezes nós temos um monólogo com Deus. Nós não temos um diálogo. Nós ajoelhamos e parecemos uma metralhadora enferrujada, velha. E só falamos, Senhor, eu preciso, eu quero, eu faço, eu quero, Senhor. E o Senhor está só ouvindo. E aí ele fala assim, filha, calma. Mas a gente não escuta, porque nós não queremos ouvir. Mas no momento que a luta nos sobrevém, onde o que te resta é o silêncio, é o momento que você para e ouve a doce voz do Espírito Santo de Deus te consolando, te conduzindo. E você percebe que a tua dependência dele é total. Sem ele, você não vai, não faz nada. É a dependência do Espírito Santo de Deus que faz toda a diferença. Então, olhando para esse cenário, fazendo a palestra, eu comecei a meditar nisso. Falei, nós sabemos, por isso que eu não quero ficar presa às discussões acerca do que de sintomas. Não, vamos pincelar isso. Porque eu acho que o mais importante é nós sairmos daqui consciente de que nós precisamos nos cuidar. Quando a Bíblia diz assim, faça a tua parte. Quando foi dito lá, Josué, faça a tua parte e eu te ajudarei. Existia um contexto dentro daquele cenário, existia um contexto dentro daquela história, mas a Bíblia ela é tão magnífica que você pode pegar o contexto de qualquer história e aplicar em qualquer parte da sua vida. Então, quando é dito, faça a tua parte, que eu te ajudarei, é exatamente isso. Você se cuida, você previne
E Deus vai te ajudando. Mas se alguma coisa fugir do controle humano, as potentes mãos de Deus estão postas ali em prontidão para poder intervir e trabalhar da melhor maneira. Porque Ele é fiel, porque Ele escolheu a mim e a vocês para poder fazer o melhor nas nossas vidas, para cumprir em nós a vontade dEle. E quando nós falamos então do que é câncer de mama, nós temos até históricos, a irmã Tereza vai poder compartilhar conosco, né, experiências, mas nós sabemos que assim, nós todos os dias, as nossas células, elas se renovam, elas se produzem, existe um funcionamento, e eu vou procurar usar uma linguagem bem simples, sem termos técnicos, porque não adianta eu ficar falando aqui os carcinomas, os genes mutantes, né? Eu não quero falar isso, porque eu acho que quanto mais claro para nós, melhor, e até para mim é mais fácil. Então, quando nós, todos os dias, temos essas mudanças celulares, essas renovações celulares, o teu corpo produz genes supressores de tumores, genes estimuladores de tumores, só que o teu organismo está programado, projetado dentro da sabedoria magnífica que Deus teve ao criar o ser humano, em ir lá e destruir células anormais. Então, todos os dias elas são produzidas, mas o teu organismo se defende daquilo, que nós chamamos de fagocitar. Tem algum impostor, o teu organismo identifica, ele vai lá e destrói. Só que quando há um acúmulo de células anormais, e aí eu vou pedir para o irmão já ir passando aqui, que não precisa nem esperar eu ir falando, pode ir adiantando, que é só para dar um norte para as irmãs. Quando há um acúmulo de células anormais em qualquer parte do seu corpo, esse acúmulo pode se tornar um tumor, um nódulo, e ser diagnosticado a partir daí um câncer. Na mama é do mesmo jeito. Nós temos inúmeras células na região mamária. Quando há um acúmulo de células anormais que fogem ali da normalidade em formato, em tamanho, em quantidade, isso pode significar o aparecimento de uma patologia, de uma doença, entre elas o câncer. O câncer hoje, infelizmente, o câncer de mama, ele só perde para o melanoma, o câncer de pele, o câncer que não é não o mais agressivo, mas para o câncer de pele. Ele ainda é o que mais acomete pessoas no mundo. Só que o câncer de mama, ele mata todos os anos milhares de mulheres. E nós precisamos a todo momento estar atentas para que façamos a nossa parte e o Senhor então faça dele, né? Nós nos cuidamos, nós prevenimos e o Senhor faz a parte dele. Se falarmos em números, no ano de 2012, que foi a última estatística levantada em termos de números, que no INCA está lá mencionado, nós tivemos aproximadamente, pode pôr o próximo slide, irmão, inclusive, irmãs, nesse papelzinho que vocês têm aqui, ó, também está detalhado. A gente não combinou nada, né, e usamos a mesma fonte, as mesmas referências, porque se você usa uma fonte internacional, ela pode dizer uma coisa, se você usa uma fonte nacional, como o INCA, que é o Instituto Nacional de Tratamento ao Câncer, então ela também vai dizer ali algumas informações voltadas para a realidade brasileira. Mas nós temos, em média, estimados aproximadamente 58 mil novos casos de câncer. É muita gente, são muitas mulheres. E aí vocês podem estar fazendo a pergunta assim, mas Márcia, só mulher tem câncer de mama? Existe 1%, é uma partícula pequititica desse número, podem ser homens. Mas a grande maioria, 99%, são mulheres. E esse câncer, quando descoberto na fase inicial, né, que nós chamamos de um diagnóstico precoce, é muito mais fácil de ser tratado. Mas existe uma negligência por parte das mulheres. Elas não olham para essa particularidade, dando a devida importância que realmente tem. E aí nós temos um número absurdo de aproximadamente 14 mil mortes em 2014. Em 2016, nós tivemos um crescimento nessa curva, nós já temos os dados fechados de 2016, 2017 ainda não, porque não finalizou, mas o número que mais teve um crescimento de 2012 para o ano seguinte foi esse aumento para mais ou menos quase 15 mil mortes de mulheres vítimas de um câncer de mama. Ou seja, nós precisamos a todo momento estar atenta às alterações. Uma coisa que nós falamos muito enquanto profissional da saúde, e aí se nós trouxermos para o contexto cristão, nós não vamos fugir à regra, é conhecer-se. Sabe quando a Bíblia diz, eu gosto muito quando nós temos o culto de Santa Ceia, que fala assim, examine o homem, pois, a si mesmo.
Depois coma deste pão, beba deste cálice. O fato de examinar-se é se conhecer, é conhecer a minha limitação, os meus erros, as minhas qualidades, onde eu tenho que me adequar. Quando você traz isso para a tua saúde, você não pode fugir dessa regra. Conhecer-se. Você precisa a todo momento se observar, se olhar. Por quê? Porque quando há alguma mudança, você vai ser a primeira pessoa a identificar. Existem particularidades, isso vai no cenário físico e emocional, espiritual, que só você vai conseguir ver, que só você vai identificar. Haja vistos que nós temos milhares de mulheres que quando descobrem uma doença psicossomática, uma doença de ordem emocional, ela descobre num estágio tão avançado, que aí ela já perdeu o prazer pelas coisas, pela vida, e o pessoal fala, meu Deus, isso não é uma coisa de Deus, e começa aquela pressão toda, nós que somos, eu fui criada na Assembleia de Deus, imagina, nós temos um comportamento bem diferente, não vou dizer diferente do contexto cristão, mas na nossa visão, enquanto associar as coisas, espiritualizar as coisas. E aí as mulheres descobrem essas doenças por quê? Porque ignoram os seus sintomas, ignoram as primeiras alterações. Ela até percebe, mas ela não fala. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Quantas de nós, às vezes, passamos dias no mês com a leucorreia? O que é leucorreia? Aquele corrimento que incomoda, que causa coceira. Aí sabe o que a gente faz? A bonita, ela procura a vizinha, né, na calçada e ela fala assim, menina, você não tem noção, eu estou quase me acabando de coçar. Tá uma coisa terrível. Aí a vizinha, iluminada por Deus e pela medicina, ela diz assim, fia, faz um banho de assento, uma bacia com vinagre, põe um punhado de sal, senta nessa bacia com água fervendo, porque aí você já cozinha tudo, mata tudo. E a coitada vai lá e faz. Mas é mentira isso, irmãs? Faz o banho de assento, que é uma beleza. Usa isso, ferve aquela planta. Criança quando nasce, que nasce amarelinha, o que eles falam pra gente? Gente, o fígado da criança ainda não está, né? Nós temos assim, a criança está em desenvolvimento. Então a produção de bilirrubina, tem uma série de coisas que ainda não estão acontecendo. E ele começa a ficar amarelinho. E é seríssimo. Precisa ter uma atenção, banhozinho de luz, banho de sol. Precisa estar ali, né? Nos primeiros 7 dias, então, que é super importante. Aí a gente chega em casa e fala assim, ferve uma telha e dá banho na criança. Olha os crentes cheios das simpatias. Por que a criança muda de cor? Porque você coloriu ela. A telha vermelha, a gente pega água vermelha e lava a pobre da criança. A mesma coisa nós fazemos conosco. Banho de assento. Gente, o vinagre ele tem um poder antisséptico. Não estou aqui. Essa cultura que nós temos, né, dos nossos antepassados, ela tem a sua validade sim. Só que quando você externa um problema, quando você chega a ter uma leucorreia, um corrimento, dentro de você existe uma alteração acontecendo. Você toma um banho de assento, dá um banho de assento, você resolve o problema externamente, dá uma mascarada no problema, e às vezes depois ele vai voltar mais tarde, muito mais sério. Então nós precisamos estar mais atentos e não ser tão negligentes com essas coisas, de olhar para nós. E aí onde entra, nós nos conhecermos. Olhar todos os dias no espelho e avaliarmos quais são as mudanças que estão acontecendo em mim. Confesso que às vezes a gente olha e a gente não fica feliz, né? Eu mesmo olho, eu começo a não caber no espelho, eu começo a mudar de espelho em casa, vou para um mais largo, falo, Jesus, está mudando alguma coisa. Mas pergunta se eu faço alguma coisa. Tem força para ir caminhar? Não. A gente começa a fazer a mesma coisa com a nossa saúde. As coisas estão acontecendo, elas estão mudando, mas nós não estamos parando e dando atenção devida para essas coisas. Mas alguns dos sintomas que podem ser muito importantes e significar uma doença, um câncer de mama, são alterações que aí eu vou falando aleatoriamente, mas as informações estão todas ali, inclusive com fonte bibliográfica, para quem quiser pesquisar depois. Primeira coisa, é muito importante avaliar o mamilo. O aspecto do mamilo, a pontinha do peito, precisa avaliar. Pega, quando você estiver tomando banho, dá uma apertadinha na ponta do mamilo, para ver se vai sair algum tipo de secreção. Não é para sair secreção, a menos que você esteja amamentando, que aí não é secreção, é leite. Então, está saindo secreção, o líquido é branco, é escuro, percebe se tem cor, a consistência que ele tem. Começa a se observar, começa a olhar, porque a presença de um líquido no mamilo pode ser um indício de alguma coisa. E é importante dizer, Simon, que nenhum desses sintomas isolado significa um diagnóstico. É importante que quando você descobre uma alteração, você procurar um médico e o médico vai te orientar. Tem um problema, vamos fazer os outros exames para poder dar embasamento e sustentar um diagnóstico verdadeiro, um diagnóstico fidedigno.
Então, descobrir uma alteraçãozinha não é para ter desespero, para sentar na frente do espelho, para se despedir do marido. Não, gente, muito pelo contrário. Aconteceu algum problema, tem que... Meu Deus, aí você tem que dedicar força total para aproveitar ao máximo. E nós fazemos ao contrário, né? Então, nós precisamos estar atentos a essas pequenas alterações. Secreção na ponta do mamilo. Eu estou antecipando porque o slide que está ali, né, são os fatores de risco. Outros dos sintomas que você pode perceber é a presença de nódulo. É apalpar a mama e sentir a presença de nódulo. Depois a gente vai falar do autoexame, e aí eu vou explicar direitinho como que a gente vai fazer para poder encontrar se há a presença do nódulo ou se não há. Mas a presença de nódulos pode significar tanto na região mamária, quanto na região axilar. Essa extensão da mama, ela abrange toda essa parte, desde a região axilar até essa região onde nós chamamos aqui de apêndice estifoide, desse meiozinho que nós temos aqui, tudo isso precisa ser observado. Então, esses sintomas, esses aparecimentos, a mudança da cor da mama, está mais vermelha, não está vermelha, o aspecto da mama está parecendo uma casca de laranja. Sabe quando começa a mudar o aspecto, a perder a vitalidade da pele? E você observa e fala, está diferente, não tem uma coisa legal. Isso também pode ser sinal de que há alguma coisa de errado acontecendo. Mas existem os fatores de riscos que nos predispõem a desenvolver um câncer de mama, a ter um câncer de mama. E quais são esses fatores de risco? Quem menstrua muito cedo. Antes, né, eu me lembro que não faz muito tempo, quando eu tinha 14 anos, eu fiquei mocinha com quase 15 anos. Olha que beleza, o sonho de qualquer moça hoje. Hoje as meninas com 9 anos de idade estão mocinhas. Então, quando tem, que a gente chama de menarca, quando tem a menstruação muito cedo, isso é um fator de risco. Começa como um fator de risco. Lembrando que nenhum fator de risco isolado também precisa ser considerado um diagnóstico fechado. É preciso avaliar todas as coisas, todas as casuísticas. Mas a menarca, né, menstruar muito cedo, é um fator de risco. Um outro fator de risco é a menopausa tardia. Mulheres, hoje é até mais comum nós vermos mulheres com menopausa precoce. 40 e poucos anos, elas já estão entrando aí, né, sentindo aqueles calorão, aquelas coisas todas que são a menopausa chegando um pouco mais cedo. Mas a minha vozinha, ela teve filho com 55 anos. Foram 18. Olha que bênção de Deus, né? Porque ela começou a produção, ela não parou mais. E morreu com 90 e tantos anos. 90 e pouco de registro, porque eu sei que ela tinha mais que 100. Então, e era uma bênção. Ela deitou e não acordou. Era uma gracinha, uma saúde incrível. Mas a menopausa tardia, ela é um fator de risco. É preciso observar mulheres com mais de 55 anos que não entraram em menopausa, precisam estar atentos. Reposição hormonal também predispõe, também pode ser um fator de risco. Então, as reposições hormonais que são feitas também pode representar um fator de risco. A hereditariedade, casos na família, né, se você tem ali até a segunda, terceira geração, casos próximos, tias, irmãs, mãe, avó, que tiveram casos de câncer de mama ou câncer de útero, também é preciso ser observado, porque aí também é um fator de risco. Outras coisas que podem colaborar com isso é o sobrepeso, é a obesidade. E a gente não tem esse problema aqui, né? Todo mundo, estilo Fashion Week, pronta para ir para a passarela. Eu estou meio plus size, né? Mas tá bom. Mas o sobrepeso, porque as células gordurosas, elas estimulam a produção de alguns hormônios em nós, e isso pode também trazer uma predisposição para esses fatores de risco, para o câncer, o acometimento do câncer. Então, precisamos também estar atenta. O alcoolismo, mulheres hoje em dia, cada vez mais as mulheres estão bebendo mais. Antes não era muito comum ver uma mulher numa roda de bar. Hoje elas sentam e bebem mais do que os homens. Então, o alcoolismo, a ingestão de grandes quantidades de álcool também é um fator de risco, também é contabilizado ali dentre os inúmeros fatores que podem trazer um risco de câncer de mama. Além das alterações genéticas, né, que aí são alterações de genes. Nós temos os genes, cada um ali com a sua sigla, BCG, B, enfim, nós temos inúmeros, BMD2. Um desses genes, que eu não lembro o númerozinho, o nomezinho dele,
ele pode ter uma alteração, mas isso aí representa uma quantidade muito pequena dos casos, a maioria estão associados aos demais fatores de riscos. Nós precisamos estar atentas a tudo isso, precisamos observar as alterações, precisamos nos conhecer bem em todos os aspectos, precisamos olhar e entender o teu limite, as tuas fragilidades, as tuas forças. Quando você conhece, é muito mais fácil de você se colocar nas situações, nas circunstâncias, de forma mais estratégica. E isso não foge à regra quando a gente fala da nossa saúde física, da saúde emocional, é preciso se conhecer. E uma das formas que o autoconhecimento, falando de estrutura física, traz, é o autoexame da mama. Como fazer o autoexame da mama? Como que a gente faz isso? Há uma sugestão, mas cada uma fica livre para escolher o melhor método, para escolher a data, para dizer assim, o método é o mesmo. Na verdade, o método é o mesmo. Você definir, Márcia, eu não menstruo, como que eu faço? Escolhe uma data no mês, a data do pagamento. A data do pagamento você vai ficar bem nervosa, então escolhe outra data. Escolhe o último dia do mês, né? Porque se fica nervosa, aí você já não percebe, as mãos já não estão mais ali com aquela habilidade tátil toda, então escolhe outra data. Mas escolha uma data do mês fixa, isso para mulheres que não menstruam. Então, não menstruo mais, eu faço uso daquele DIU de Mirena, como é o meu caso. Há 5 anos eu uso DIU sem menstruar. E aí o que você faz? Escolhe uma data do mês. O último dia do mês é o dia que eu vou marcar na folhinha, vou colocar no calendário do celular e eu vou marcar como um dia para me conhecer, me observar melhor. É muito importante isso. Mulheres que menstruam. Sempre aproximadamente o 5º dia após a menstruação. Por quê? Porque durante o período menstrual nós temos uma alteração das glândulas e as mamas ficam muito doloridas. Tanto que assim, você chega em casa, o marido vai dar aquele abraço, não vontade de dar um soco nele? Né? Coitado, meu marido me conheceu lutando Muay Thai. Então imagina, né, que assim, apanhar para ele, ele é acostumado, tadinho. Mentira, gente. Ele apanha não, só às vezes. Mas nós ficamos extremamente doloridas, não conseguimos usar o sutiã direito. A nossa irritação fica muito mais acentuada. Então, não é uma data propícia, não é a data ideal, um período ideal para que você faça a palpação da mama. Então, espere aproximadamente 5 dias após o período menstrual, para que você não tenha aí, então, essa fragilidade, essa sensibilidade aumentada e possa fazer o autoexame. Uma outra coisa bem importante também é sempre fazer diante de um espelho. Pelo menos um período faça diante do espelho. Por quê? Porque você vai olhar, vai observar o que você está vendo ali. Você vai ver a mama, como ela está. As duas estão... quando a gente fala de tamanhos, sempre existe uma mama maior que a outra. Mas você sabe a proporção que uma é maior que a outra. Não pode estar nem demasiado maior, um tamanho que não é comum, que você não está acostumada. Então, é preciso prestar atenção nisso. O aspecto da pele, que aí você também vai poder observar se você estiver diante do espelho. Isso também vai facilitar e vai contribuir. E sempre use as pontas dos dedos. Por que as pontas dos dedos? Onde nós temos maior sensibilidade tátil. Quando você está fazendo a comida, cozinhando. Quando você está cozinhando e você queima a pontinha do dedo, dói? Muito, né? Porque a sensibilidade tátil, as terminações nervosas aqui são muito mais sensíveis. Então, você tem essa sensibilidade muito maior. Por isso que nós sentimos muito mais. Tanto que o braille, né, quem faz a leitura em braille, usa a ponta dos dedos para identificar as letrinhas, para identificar ali no momento da leitura. Então, porque a sensibilidade tátil é muito maior na ponta do dedo. Então, use sempre a ponta dos dedos para poder fazer o toque, para fazer a palpação. Quando nós fazemos isso, nós vamos procurar o quê? Exatamente aqueles sinais e sintomas que eu havia dito. Se há uma alteração da pele, se há a presença de pequenos nódulos, se há secreção saindo do mamilo, e aí você começa a observar. Mas existe um jeito de ser feito, existem algumas recomendações, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Quem tiver com Bíblia na mão, coloca no banco do lado, vamos fazer juntos, não tem problema, o Márcio está ali, mas não tem problema, né? Porque ele sabe que todas nós aqui temos mama, e isso não vai ser um problema. Então, como que nós temos que fazer? Primeiro, existem alguns movimentos. Você foi na frente do espelho e mulher que se cuida é porque se ama. E aí eu falo que como a Bíblia é linda, quando diz ama o teu próximo como a ti
mesmo. Né? Se Deus houvesse dado uma ordem assim, ó, ama o teu próximo mais do que você ama a você, aí seria um desafio muito grande. Mas a ordem qual é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. A primeira receita básica, até para nos tornarmos acho que na nossa vida cristã, nós sermos melhores, é entendermos o que é ter amor próprio. Porque às vezes nós somos cruéis com as pessoas, às vezes nós somos juízes e condenamos pessoas, porque nosso conceito de amor está equivocado. Nós nos torturamos, nos autoflagelamos, nós fazemos uma série de coisas erradas, e isso é um conceito de amor que eu tenho por mim mesma. Então eu vou aplicar ele ao outro, e é onde nós começamos a errar. Então, se amar, fazer o autoexame, ter esse cuidado, é um exemplo de amor próprio, é um exemplo de olhar para você com uma dose extra de amor, entendendo o quanto você é importante dentro do cenário familiar, cristão, social. É muito importante. Então, vamos na frente do espelho, e a primeira coisa, você vai olhar para o espelho e você vai falar, coisa linda. Irmã, pela fé às vezes, porque tem dia que não dá. Eu falo que eu vivo fazendo peeling porque eu tenho uma série de melasmas, né? Tem dia que eu olho e falo, Jesus, parece que a cara pegou fogo e eu apaguei a paulada, de tão feia que tá. Mas, enfim, pela fé você olha e fala, eu sou bonita, o negócio aqui tá bom. E aí você põe as duas mãos na cintura e olha. Gente, imagina o marido entrando no quarto e vendo uma cena dessa. Você na frente do espelho, vou pôr o microfone aqui, ó. Acho que a palavra para vocês vai acontecer logo, logo. Então, se prepare. Aquela que já menstruou já sabe como que é bom, como que traz desconforto, mas é necessário ao desenvolvimento da mulher. Então, você vai pôr a mão na cintura, fazer esse movimento aqui e olhar para o espelho. Então, vamos fazer comigo? Põe a mão na cintura, a mente larga a mão mais poderoso, significativo. Então, quero ficar de pé, vamos ficar de pé. Então, mão na cintura, né? Gente, com muita sensualidade, beleza, né? Porque você olha no espelho, mão na maninha para ver a cara do eu vejo aqui. Ela já fez a espelho. Tudo no peito, mão na cintura, pegar o nome chavinha na barriga, né? E olha para ela. Tá bonito? Tá legal. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Levantar uma das mãos e observar o movimento dele. Subiu, tá bonitinho. Tá, levanta a outra e olha também. Tá sentindo dor, não tá sentindo dor? Levanta as duas. E aí elas vão ter que ter movimentos simétricos. No meu caso, elas não levantam mais. Elas já ficam mais bem. Não sofram com isso. Se você levantar os dois braços para lá, e elas continuarem lá, tudo bem, não tem nada. Mas levanta. Geralmente, esse levantar de musculaturas auxiliares aqui vai causar um movimento nas mãos. E você vai observar esse movimento. Uma das mãos foi, a outra não. É uma coisa diferente. Uma está mais fechada, outra tem alterações, tem inchaço, né? O edema, não tem? Maravilha. Depois disso, você vai pôr uma das mãos. E aí, quando a gente fala assim, essa inspeção, é legal fazer na frente do espelho. Mas eu gosto muito de quando a gente dá a dica de fazer a palpação debaixo do chuveiro. Porque aí você ensaboa, você tem, né, uma sensibilidade tátil às vezes maior e fica mais confortável. Então, uma das mãos na nuca. Nesse momento, não perca a pose, hein? Tem que ter pena. Se o marido entrar de repente no banheiro, você está pondo aqui na cintura, né? Você vai falar para ele, amor, tá tudo bem. Então, uma das mãos na nuca, e aí você vai vir com essa mão que está livre na mama, próximo à mão que está levantada. E vai começar de onde? Aqui, a partir da região axilar. E aí você vem com as pontas dos dedos. Movimentos circulares, em toda a mama. Tem mulher que vai fazer rapidinho, tem uns que vão demorar um pouco mais para dar essa volta, mas não tem problema. Então vocês vão aqui, ó, movimentos circulares de fora para dentro, até chegar no bico do peito. Chegando no bico do peito, o maminho faz aquela apertadinha para ver se tem alguma coisa. Um outro movimento que eu
pegar todas as glândulas que não foram pegas ali naquele toque, na palpação, e um dos movimentos é esse aqui, ó, de cima para baixo. Você começa no meio, de um lado para o outro, e você vai fazendo essa palpação. Terminou uma das mãos, você faz a mesma coisa para a outra. De fora para dentro, de dentro para fora, de cima para baixo, de um lado para o outro. Tenha certeza que você inspecionou toda a sua mama, que está tudo bem. Não tem alteração de pele, não sentiu nada, não tem secreção no mamilo. Maravilha, mês que vem é a hora de começar tudo de novo. É a hora de fazer de novo. Porque a minha pergunta para vocês é assim: quem aqui realizou o autoexame da mama esse mês? Misericórdia. 3 irmãs. Olha bem, a irmã Yara lá, a Tânia, mas quem aqui realizou há mais de 3 meses? Mais de 3 meses sem fazer. E tem umas que se eu perguntar nesse ano, quem ainda não fez? Aí eu entro na turma. Só que isso é onde nós falamos assim, você precisa estar voltado para o seu cuidado. Por isso que marca na agenda, pode despertar no celular, querem tentar, pode tentar, Deus abençoe. Marquem na agenda do celular. Coloquem ali na folhinha da geladeira. Gente, nós marcamos tudo. Nós marcamos o dia que a gente colocar o gás no fogão. Nós marcamos o dia que vence a conta de água. O dia que vem o boleto da escola das crianças. Nós marcamos tudo. Mas quando trata-se de saúde, às vezes nós marcamos o ginecologista, passa o dia, dá uma consulta e fala assim, você não foi? Esqueci. Porque a gente acaba não dando importância. Mas a grande verdade é que quando uma pessoa descobre um problema como um câncer de mama, geralmente a família adoece junto com essa pessoa. Porque ali começa uma batalha, começa uma busca por uma solução. E nós sabemos o quão é difícil, o quanto complicado é trabalhar e tentar voltar a nossa mente para pensar no melhor, no positivo, independente do cenário cristão ou não. Então, quando alguém é acometido de uma enfermidade como essa, primeiro, a estrutura toda tem que estar pautada em Deus para a mente continuar bem, para a mente continuar sã. Né, irmã Tereza? Se não tiver Deus como estrutura de tudo, não vai. Às vezes, a gente olha para a pessoa e fala, ela está tão bem e o filho, a família está doente. A pessoa está mais acabada do que aquela pessoa que descobre o diagnóstico. Por quê? Porque, de repente, ela tem ali já uma estrutura emocional e espiritual que deu uma sustentação maior do que o outro, que não vai saber lidar com essa situação. É preciso, a todo momento, entender que quando eu sou acometido de uma enfermidade, não só eu sofro. Mas as pessoas que me amam e estão à minha volta sofrem também. Então é muito importante que nesse momento nós estejamos todos voltados para o autocuidado, para a importância que nós temos enquanto esposas, enquanto filhas, enquanto irmãs, enquanto amigas, porque no momento que a enfermidade chega, aí nós precisamos mudar de estratégia, nós precisamos trabalhar de uma forma diferente, e aí o tratamento muitas vezes é penoso. Os tratamentos eles podem ser desde da retirada do pequeno nódulo, e às vezes o médico vai analisar a necessidade de uma radioterapia, de uma quimioterapia ou não. Existem que nós chamamos de mastectomia radical, parcial, quando uma parcela, uma parte da mama é retirada. E aí quando ocorre essa mutilação, quando ocorre esse tipo de procedimento, que ele é mais agressivo, mais invasivo, também há um comprometimento emocional, porque a mama ela representa a sensualidade, ela representa a sexualidade da mulher, e aí também é onde nós precisamos da estrutura emocional muito bem, que na maioria das vezes não vai estar para poder passar por isso. O importante qual é, irmãs? Que se alguma coisa fugir do controle, fugir do lugar, Deus, ele não perde a mão da sua vida. Deus, ele não perde o controle da situação. Se ele permitir que você entre na luta, você entra sabendo assim, eu fiz tudo o que eu devia fazer. E agora, Senhor, é a tua parte. E Deus vai fazer a parte dele porque ele é fiel. Se o Senhor quiser usar um momento de enfermidade para te lapidar, maravilha, eis-me aqui, Senhor. Mas você vai ter a consciência tranquila de dormir e dizer, eu fiz tudo o que eu devia fazer, eu me cuidei, eu fiz a minha parte. Eu quero só compartilhar com vocês, e aí eu vou usar os próximos 10 minutos só para compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu trabalhava no hospital aqui em Campinas, num setor de oncologia.
E eu confesso que ali, irmãos, eu aprendi, foi minha segunda faculdade, eu aprendi a ser gente dentro daquele setor. Primeiro que nos primeiros dias eu chorava todos os dias. Um dia a minha coordenadora chegou no meu setor, eu estava debruçada na parede, que nem um Kiko, chorando na parede, porque era muito difícil. Vivi situações extremamente difíceis ali. Mas eu tive uma paciente que marcou a minha vida. Era uma paciente de aproximadamente 80 e poucos anos, chamava-se Dona Lúcia, e essa paciente ela teve um câncer de mama, ela descobriu num estágio muito tardio da doença, ela precisou fazer uma mastectomia bilateral radical, ela retirou as 2 mamas por completo, né, uma porção da região axilar, e só que, infelizmente, o câncer dela estava em metástase, já tinha espalhado pelo corpo. Metástase é quando a célula cancerígena sai do local de origem, ela ganha a tua corrente sanguínea, então ela aparece em outros órgãos. No caso do câncer de mama, no útero, pulmão, são órgãos onde costumam migrar as células numa ocasião de metástase. E essa paciente estava nessa situação e o médico nos chamou e nos orientou que o cuidado dela era paliativo, não havia o que ser feito, não havia o que fazer para ela. E eu fazia questão de todos os dias entrar dentro do quarto, como eu fazia com todos os pacientes, entrar dentro do quarto e dizer para ela, e ela parecia uma boneca de porcelana, ela era polaca, dos olhos azuis e ela não tinha cabelo mais, ela estava carequinha por conta do processo quimioterápico que ela havia feito. E eu entrava dentro do quarto e dizia assim, bom dia, boneca, como você está? E ela sempre dizia, eu estou ótima, mas eu estou com uma dúvida muito grande. E eu dizia, qual a sua dúvida, Dona Lúcia? E ela dizia assim, hoje eu não sei se eu faço um rabo de cavalo ou se eu faço uma franja. Eu poderia, né, olhar naquele momento e falar assim, pronto, quimioterapia já deixou os neurônios da veinha meio assim, né? Mas eu olhava para ela e dizia assim, hoje eu vou fazer um rabo de cavalo. E eu brincava com ela, né? Fingia que amarrava um rabo de cavalo. Teve dias que eu levei um brilhinho de passar no lábio, comprei um brilhinho novo, levei para ela, dava o espelho e falava, o que a senhora achou? Ela dizia assim, Márcia, está sensacional. Foram 40 dias comigo no setor, todos os dias eu fazia questão de ir até lá, de sentar na escadinha do lado da cama dela, ou numa cadeira se tivesse ali. Eu, na hora de ir embora, de me despedir depois da minha consulta de enfermagem, eu dava um beijinho na testa dela e eu ia embora. E as pessoas diziam assim, Márcia, meu Deus, o plantão, né, bombando e a Márcia está fazendo essas coisas. Irmão, aquilo para mim era o que mais, era que fazia mais efeito do que qualquer terapêutica que pudesse ser dada naquele momento. E nesses 40 dias foi assim, um dia eu entrei dentro do quarto dela numa quinta-feira, e eu disse para ela, Dona Lúcia, amanhã eu estou de folga. Então eu vim dar tchau para a senhora, saber se a senhora quer alguma coisa. Ela falou, eu quero. Falei, meu Deus, o que ela vai querer dessa vez? Ela disse, eu amanheci com vontade de dançar forró. Eu falei, Cristo, Pai, o que eu faço agora? Passa o médico, me vê abraçado com a veinha dançando forró, né? Aí o pessoal vai olhar e falar assim, olha lá, a enfermeira crente do setor dançando forró com a paciente. Eu pensei em todas as coisas, mas naquele momento eu disse assim, levanta aqui, vem cá. E eu cantei uma música com ela agarrou na minha cintura e nós demos alguns passinhos, ela tinha uma fraqueza, né, uma limitação de movimento, e nós brincamos ali um pouquinho, ela sorriu muito, 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 me agradeceu, me deu um beijo, voltou para a caminha dela e a filha dela fez questão de vir me agradecer. Ela falou, nunca vi minha mãe sorrir tanto como ela tem sorrido com você aqui, Márcia. E eu falei, o meu papel é esse. Eu posso até não acrescentar mais dias, mas eu posso acrescentar mais vida. Há uma diferença muito grande. E aí, eu fui embora, no sábado eu assumi o plantão às 10 horas da manhã, eu assumi o plantão às 7, mas às 10 da manhã a telefonista pediu para me anunciar. Só que antes disso eu havia passado no quarto dela. E eu passei para falar bom dia e ela não quis falar comigo, ela virou para o cantinho. E eu falei, puxa vida, que ingratidão. 40 dias aqui, todos os dias, falando, dando um beijinho, até dançar forró, eu dancei com ela. E agora ela não quer falar comigo. E ela disse, não quero falar nada hoje. E virou. Quando foi 10 horas da manhã, a telefonista mandou me anunciar para descer até o setor. E quando eu desci, a Dona Lúcia tinha ido a óbito. Foi o momento mais difícil da minha vida profissional. Eu tive que, junto com a equipe, preparar ali tudo que tinha que preparar, a Dona Lúcia. E naquele momento, eu fiz isso em lágrimas. Eu chorei muito. Porque é muito difícil você prestar o cuidado, você ver uma situação como essa. Mas no momento que eu saí daquele quarto, a filha dela veio atrás de mim e disse assim, Márcia, eu só tenho a agradecer. Minha mãe, nos seus 80 e poucos anos de vida, desde que ela descobriu essa enfermidade, o período que ela mais foi feliz foi enquanto você entrava dentro do quarto. Irmãos, se não for para fazer a diferença na vida de alguém, nós estamos contrariando o propósito de Deus para a nossa vida. Se não for para você impactar a vida de alguém, você está contrariando o propósito de Deus.
Seja no teu ambiente profissional, seja na tua casa, nós precisamos olhar e entender assim, eu estou impactando positivamente a vida de alguém? Eu estou fazendo a diferença? E eu vou carregar a história da Dona Lúcia por onde eu for, para o resto da minha vida. Porque eu não fiz nada por ela. Ela sim me ensinou muito. E eu ainda às vezes falo assim, o que eu gostaria mesmo era de ter apresentado Jesus para Dona Lúcia, e naquele momento, naqueles 40 dias corridos, eu não tive a oportunidade, e você precisa ter a postura ética dentro da instituição, saber separar as coisas, mas eu não tive ali um momento de oração com ela, isso eu me cobro até hoje, porque talvez se Dona Lúcia tivesse tido encontro com Jesus antes de partir, ela teria partido de uma forma diferente, enfim, teria sido mais fácil. Nós precisamos nos colocar à disposição do chamado de Deus. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e eu vou, em 2 minutos, compartilhar com vocês, é exatamente acerca do propósito de Deus para nossas vidas. Nós, enquanto seres humanos, a Rosália já leu o versículo base, que está lá em Efésios 3:20, que fala, ora, aquele que é abundantemente maior, melhor e poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu peço, do que aquilo que eu espero, do que aquilo que eu penso. Esse é o Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que a qual nós servimos, aquele que nós falamos todos os dias. E o melhor de tudo isso, Ele está aqui. Ele conhece você pelo nome. Ele conhece exatamente a sua necessidade. Só que nós temos o hábito de colocar sobre as pessoas as nossas expectativas. Nós criamos, e como cristão nós fazemos isso todos os dias. Nós criamos o nosso padrão do que é ser santo, do que é ser correto, do que é ser, não é verdade, o pregador ideal, a pregadora ideal, o filho do pregador, o filho do líder, nós criamos ali o nosso padrão. E se a pessoa não se encaixar nesse padrão, ai dele. Porque essa pessoa, o filho dela, não se comporta como filho de fulano, como filho de um pregador, como filho de... E aí a pessoa sofre porque nós queremos incluir essa pessoa dentro do nosso padrão. Porque fulana, ela não se veste como eu acho. A gente sabe que existe todo o critério, o pudor, a vergonha, existe outras coisas. Não estou entrando nesse cenário. Mas nós olhamos e dentro do nosso critério, do nosso padrão que nós criamos, nós queremos medir o outro e trazê-lo. E se a pessoa não se encaixa, para mim não serve. Se ela for falar, não quero nem ouvir. Não. Isso aí, nós temos o péssimo hábito todos os dias. A pessoa conta uma conquista e nós estamos olhando só o lado negativo. Gente, você viu fulana? Fulana emagreceu 15 quilos. Deve ter feito bariátrica. Fulana comprou uma casa. Olha que coisa boa. Também deve ter ganhado dinheiro da herança. E aí nós conseguimos comemorar as conquistas das pessoas, porque queremos trazer as pessoas aos nossos padrões. Mas Deus é diferente, glória a Deus por isso. Porque a essência de Deus é diferente da nossa essência humana, egoísta, pequena. A essência de Deus é muito diferente. E Deus, quando nos olha, você pensa que Deus não conhece a tua limitação? Que Deus não conhece os teus defeitos? Ele conhece, ele fala, eu acho que ele olha lá de cima e fala, essa Márcia, mas como ela me dá trabalho? Mas o melhor de tudo isso é que em nenhum momento, no final do dia, ele me ama menos por isso. Deus conhece a sua limitação, a sua fragilidade, a sua fraqueza, mais do que isso, a sua necessidade, e o amor dele é incondicional, ele não muda. Irmãs, Deus não está indiferente à tua situação. Deus não está indiferente ao que você está passando. Deus não está indiferente ao desejo do teu coração. Ele está vendo, Ele sabe, Ele conhece. E no momento certo, com soberania, poder e glória, Ele age. E às vezes Deus vai usar a circunstância para nos mudar, para nos lapidar. Porque o propósito de Deus é nos deixar no padrão que Ele quer, não que o outro quer. Então não se preocupe, não fique se martirizando, não fique tentando se preocupar com as coisas que vêm para te afrontar, porque existe um Deus que te conhece, que te chamou pelo teu nome e disse mais, tu és minha. Só que Deus, às vezes nós olhamos, no Facebook tem muito disso, né? Aquele que cuida de mim não dorme, tem umas coisas assim, né? Ai, daquele que mexer comigo. Irmãos, Deus não é cangaceiro, Deus não é assassino, Deus não é lampião.
Porque a justiça de Deus é diferente da minha, é diferente da sua. E existem algumas passagens bíblicas que refletem muito, que falam muito bem sobre isso. Quando nós falamos de Ana, Ana era uma mulher estéril. E Ana, ela ia ao templo chorar, reclamar. Ela dobrava o joelho e a Bíblia diz que Eli chegou diante dela e achou que ela estava embriagada. Porque ela reclamava tanto, ela chorava tanto, acho que ela falava que nem a tal da metralhadora velha. E ela reclamava tanto que ele confundiu, achou que ela estava embriagada. Mas Deus conhecia a necessidade de Ana. E Deus deu a ela o desejo do coração dela, deu um filho a ela. A mesma coisa, Sunamita, uma mulher da cidade de Sunã. Essa mulher, Suzã, Esther, que era do castelo, do palácio, da cidade de Sunã. Sunamita, ela construiu um quartinho para abrigar um profeta. E Eliseu passava ali na porta dela e ela falou assim, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. E fez um puxadinho, um quartinho para abrigar. A Bíblia diz que ela era uma mulher importante naquela cidade. E ela, sem ninguém mandar, sem ninguém pedir, ela construiu um quartinho e recebia o profeta na casa dela. Um dia ele conversando ali com Geazi, com um dos seus aprendizes ali, daqueles meninos que andavam com ele. Ele disse assim, eu vejo que essa mulher não tem filho. Então vou dizer para ela, Deus vai te dar um filho. E ela disse para ele, não mintas a tua serva. Porque com certeza ela já havia buscado muitos recursos. E ele disse, não estou mentindo, Deus vai te dar um filho. Pouco tempo depois ela havia gerado um filho. Alguns anos depois, esse menino trabalhando no campo com o pai, tem uma dor de cabeça fortíssima. O pai disse, vai para casa com a tua mãe. Chegando lá, a Bíblia diz exatamente assim. E eu olhei em várias traduções. Ela colocou o menino sobre os seus joelhos e clamou a Deus. Pouco tempo depois, o menino havia morrido nos seus braços. Ela levou o menino e colocou no quarto que ela havia construído para Eliseu e deixou o menino lá e foi atrás de Eliseu. No meio do caminho, ela encontra Geazi. E aí, quando ela encontra aquele rapaz, que era o rapaz que andava com Eliseu, ela encontrou com ele e ele disse assim, tá tudo bem? E ela disse para ele, tá tudo bem, cadê Eliseu? E ele falou, Eliseu está lá para dentro, está mais para frente. Eliseu estava no monte, orando. E ela foi até Eliseu e disse, olha, eu não pedi um filho, eu não pedi. Você pediu e Deus me deu. Agora eu quero o menino de volta. E Eliseu então foi até a casa dela, movido de autoridade de Deus, orou e Deus devolveu a vida ao menino. Depois nós vamos ver o que nós aprendemos com essas histórias. Nós temos Débora, a única mulher citada na Bíblia como juíza. Ficava embaixo das palmeiras, como profetisa, julgando causas, orientando o povo. Em determinada situação, Baraque precisava enfrentar um rei de Canaã, e no momento de enfrentar aquele rei, ele temeu e disse assim, Débora, eu preciso que tu vá comigo. E ela disse, eu vou, mas se eu lutar nessa guerra, a glória não é tua, é minha. E Débora então foi lá e entrou na guerra, em batalha. O que nós aprendemos com essas três mulheres? E aí eu poderia citar Marta e Maria. Marta ficava lá na cozinha, eu vou cozinhar, eu vou lavar, eu vou passar, que nem nós, né? Muitas de nós. Vou lavar para passar para cozinhar. Maria sentava nos pés de Jesus e ficava ali, adorando o Mestre. Só que o amor e o olhar de Deus não mudou em nenhuma situação por nenhuma dessas mulheres. Mulheres diferentes, comportamentos diferentes, condutas diferentes, mas um Deus em comum. Nós aqui temos características. Eu sou diferente da Gessiane. Gessiane é diferente da irmã que está ali sentada atrás, que é diferente da Adriana, que é diferente da Edna, que é diferente da Lu, que é diferente de todas as outras. Mas o Deus que nós servimos é o mesmo. E Ele não está indiferente a nós. Ele nos ama como nós somos. E Ele está usando as nossas imperfeições para nos levar para o centro da vontade dEle. Usando a tua fragilidade, a tua fraqueza para dizer assim, filha, é aqui que eu quero mostrar o meu poder, a minha capacidade de transformação, o Espírito Santo de Deus na tua vida. É nesse momento. E aí no momento de fragilidade é o momento que a gente ajoelha e a gente reclama tanto, não é? A gente faz que nem Ana. Chora, reclama. Mas Deus, Ele está ouvindo da mesma forma. Deus, Ele está dos altos céus, anotando cada pedido. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que está colhendo cada lágrima. E está levando até o trono de glória, até o Pai. No momento certo, pode não ser hoje, mas no momento certo, Deus vai ordenar a vitória sobre a tua vida.
No momento oportuno, Deus vai operar o milagre. No momento em que Ele disser basta, a última palavra não é dos homens. A última palavra é de Deus. E Ele diz que ainda não chegou ao fim. Aguenta só mais um pouquinho. Está difícil, está doendo, está chorando. Mas aguenta só mais um pouquinho. Porque a hora do teu milagre está chegando. A hora do teu milagre vai ser como aquela mulher do fluxo de sangue. Gasta tudo que tem, busca todos os recursos. Mas um dia você vai lembrar, Jesus está lá. E agora eu vou tocar nas orlas do vestido de Jesus. E é o momento que Ele vai liberar o milagre sobre a sua vida, a transformação que você tanto busca, a cura que você tanto espera, a porta de emprego que você vem pedindo. Ele vai fazer o milagre que você precisa, porque Ele é Deus. Ele não é como nós. Ele não é limitado e pequeno como nós somos, mas Ele é um Deus soberano, grande, que habita sobre os céus, que está cercado de glória, e os anjos estão à volta dele dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele é muito mais, para fazer mais do que aquilo que pedimos, que pensamos, que esperamos. Deus não está indiferente. Hoje é noite de vitória. Hoje é noite de olhar para você e dizer: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me ama como eu sou. Mas o Senhor não quer que eu fique da maneira que eu sou. O Senhor quer me melhorar a cada dia. E Ele está usando as suas imperfeições para fazer com que o Espírito Santo dEle se manifeste, para fazer com que a glória dEle seja vista, para fazer com que as pessoas vejam o quanto Ele é poderoso. Deus, Ele é maravilhoso. Ana reclamava e foi alcançada. Recebeu a bênção de Deus. Débora, corajosa, audaciosa, tomou a frente de uma batalha e recebeu a vitória de Deus. Marta e Maria, cada uma do seu jeito, uma dedicada, outra adoradora, uma trabalhadora nos serviços domésticos, a outra queria ficar ali nos pés do mestre. Mas no momento que precisou de consolo, Jesus foi até elas e consolou o coração delas. Sunamita, a mesma coisa. Uma coisa que eu aprendo muito com a vida de Sunamita é que, no momento que ela vai ao encontro de Eliseu, para poder pedir a vida do filho de volta, e ela encontra Geazi no meio do caminho, e ele pergunta: como vai? E ela diz: vai tudo bem. Mas o coração dela chorava. Como muitas de nós chegamos aqui hoje, e a gente pergunta: tudo bem, e o coração está chorando. A alma está amargurada. Só que ela atravessou por Geazi, ela foi atrás do profeta, ela foi atrás daquele que tinha a autoridade de Deus para resolver a situação dela. Eu aprendo com essa mulher que os nossos problemas muitas vezes precisam ser compartilhados com pessoas corretas, com as pessoas certas. Às vezes nós sofremos mais, erramos mais, porque compartilhamos os nossos problemas no meio do caminho com pessoas erradas. Compartilhe o teu problema com Cristo, com Jesus, com quem pode te ajudar, com aquela pessoa que vai te colocar para cima, com aquela pessoa que vai olhar para você e vai falar: eu sei, irmã, que o momento está difícil, mas nós vamos passar junto por esse momento. Aquela pessoa que vai olhar e vai falar: está aqui o meu ombro, segura aqui que eu vou te ajudar a caminhar. E você vai saber que Jesus está a todo momento conduzindo os teus passos para que você não caia, para que você não desanime. O Senhor Jesus está aqui. E nesta noite, a palavra de Deus profética para a sua vida é: não pare, não desanime, porque o dia da tua vitória, ele está chegando. Está chegando o momento do Senhor dizer basta. O momento que ele diz: acabou, agora é só vitória, agora é só vitória. Amém? A Rosália acho que vai cantar um louvor com as irmãs. E aproveite para adorar a Deus, aproveite para agradecer esse momento que Ele está te dando a oportunidade de se cuidar, de olhar para você. Aproveite quando houver um mutirão de mamografia na tua cidade, vai e faça. Mulheres a partir dos 50 até os 69 anos, meninas sempre precisam estar no ginecologista, fazendo ali os seus exames após o momento que já menstruam, precisa estar olhando para a sua saúde também. Não ignorem isso, façam isso. Agradeçam a oportunidade que o Senhor está dando de se cuidar e de viver o melhor dele para a sua vida. Irmã Tereza, então vem aqui a Rosália, que aqui é a Rosália que manda aqui hoje. Gente, eu tô para conhecer alguém tão lindo que nem Irmã Tereza, gente. Olha que gata, que coisa mais gostosa, né, Irmã Tereza? É coisa linda, que Deus abençoe, viu? Irmã Tereza é um exemplo para nós. Estamos falando aqui do forma, né? E nós temos a Irmã Tereza aqui no nosso meio, né?